Moçambique é um país que apresenta várias práticas culturais e estas vêm sendo arrastadas desde os séculos passados até os dias de hoje. Nas regiões sul e parte da região centro do país, acredita-se que a morte do esposo é um marco do nascimento de algumas energias negativas ou impurezas, estas que devem ser eliminadas com base em alguns rituais, como é o caso do Kuchinga ou Pitakufa, em algumas línguas vernaculares do país. E é sobre estas práticas que nós iremos falar no programa de hoje. Olá, bem-vindo ao Arena Universitária. Em Moçambique, a morte também é considerada poluente e a crença na existência de espíritos do antepassado que criam laços fortes entre o presente, o passado e o futuro e está ligada a algumas práticas de sucessão, purificação e de herança. E tal como disse logo no início do nosso programa, hoje iremos falar do Kuchinga ou Pitakufa, um tema que suscita muitos mitos e dúvidas. E para discutir as várias facetas sobre este tema, temos como convidada a médica tradicional Milagrosa Manjana e o pregador Gershon Bangoi, a quem desde já passo a saudar. Olá, bem-vindos ao nosso programa. Olá, obrigado. E mesmo para dar um pontapé de saída nesta nossa conversa, pergunto assim, mamã Milagrosa, quais é que são os objetivos que guiam esta prática que é o Kuchinga? Olá mais uma vez. O objetivo que guia esta prática de Kuchinga é um objetivo muito simples para aqueles que não o entendem, mas também que é muito importante na medida em que ela torna-se um foco de salvação para todas as famílias que têm esse problema de perda de um parente, nesse caso o esposo. Então é importante que depois dessa situação toda crítica, nesse caso, haja o Kuchinga, de forma a apaziguar toda a situação da família. Neste caso, o Kuchinga seria uma forma de purificar a família. A família, sim, seria uma forma de purificar, mas sim também para deixar a viúva como tal, porque esta prática é mais para a própria viúva, ela voltar a tornar aquela mulher que sempre foi, depois da morte do seu parceiro. Exato. Há também algumas versões deste tema, quanto ao objetivo deste tema, que falam de uma forma, encontra-se no Kuchinga, uma forma de não desamparar esta mulher e também os filhos desta mulher que teriam perdido o dono da casa, né? Então, como é que olha para isto? É assim, cada caso é um caso. Também dependendo dos tempos em que a gente vai vivendo, vai ultrapassando e tudo mais. Para aqueles tempos passados, o Kuchinga era mesmo para esse objetivo. Perdeu o seu parceiro e esta mulher tem que permanecer nesta família. Suponhamos esta família que chamamos de família mundane nesse caso. Então, esta mulher não pode sair. Temos que procurar um homem desta mesma família para fazer Kuchinga com esta mulher de forma a deixar a mulher mais à vontade e ela sentir-se ainda no lar. Aí poderá cuidar dos seus filhos, porque quando a mulher perde o seu esposo, muitas das vezes é obrigada, sendo jovem, a maior parte das vezes, sendo jovem, é obrigada a correr já para um outro lar, porque ela não vai paralisar a sua vida. E quando passa para um outro lar, as crianças muitas das vezes ficam desamparadas. Por mais que tenham a família, que é a família do parceiro que perdeu a vida, é difícil porque um filho é aquele que é cuidado pela sua mãe ou pelo seu pai. Mas quando passa para uma outra família, aquela família que se calhar não vai aceitar receber essas 5, 6, 7 crianças. Então, o objetivo era necessariamente esse, muitas das vezes. E também, quando o homem, a casa em que o homem já fez a sua casinha, já organizou a sua vida, aquela mulher vai abandonar por conta da necessidade biológica, nesse caso, precisa de outro homem, e acaba perdendo aquilo tudo, começa outra vida e sofre. Então, quando uma família acaba sugerindo que não tem que fazer Kuchinga com um indivíduo ou um familiar desta família, é mais para poder cuidar daquilo tudo, dos seus filhos, continuar a ser a pessoa da mesma família e tudo mais. Muito obrigada, Mamã Milagrosa. Como dissemos, queremos buscar várias facetas daquilo que é este ritual. Pregador Bangoi,
como é que a religião olha para o Kuchinga? Ok. A Kuchinga tem uma perspectiva diferente da que foi apresentada pela mãe Milagrosa. Não vê a Kuchinga como sendo um ato de purificação, mas sim como um ato que serve para suscitar a descendência caso o falecido não tenha tido filhos. Então, olhando para uma perspectiva bíblica, é um ato bíblico, porém não é um ato cristão. Por que eu digo isso? No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 38, versículos 6 a 10, era um costume e é institucionalizado no livro de Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso 5 a 9. Deus aí obriga que a mulher, ao perder o seu marido, o seu irmão poderia, neste caso, substituir para gerar filho do falecido. Então, a ideia ali era suscitar uma descendência para o falecido. Não tinha nada a ver com purificação ou não purificação. E implicava casamento. Mas quando imigramos para o Novo Testamento, esta prática já não é mais seguida. Em particular, em 1 Coríntios, capítulo 7, as escrituras dizem o seguinte: a mulher está ligada ao marido enquanto viver. E se ele perecer, perder a vida neste caso, já não há mais nenhuma coisa que os liga. Ela está livre para poder contrair um matrimônio. Não tem mais nenhuma obrigação por parte daquela família. Porque aquilo que os unia, que era o homem, neste caso, que unia as duas famílias, se foi. Então, é essa mais ou menos a perspectiva bíblica. Não tem nada a ver com a purificação, mas tinha a ver com suscitar uma descendência. Era uma prática do Antigo Testamento. Olhando para o Novo Testamento, na Nova Aliança, não há obrigação da continuidade desta prática. Já agora, Mamã Milagrosa, pode nos explicar um bocadinho como é que é este processo do Kuchinga, pelo menos cá na Zona Sul? Como é que é feito o Kuchinga? Aqui na Zona Sul, quando a mulher perde o seu parceiro, naquela altura era necessário ou era obrigatório que um membro desta mesma família do falecido, não é, fizesse o Kuchinga com esta mulher. Mas agora as coisas estão um pouco mudadas por conta das doenças, como por exemplo o HIV/SIDA. Então fica um pouco difícil fazer com que juntar a mesma família que é para poder fazer Kuchinga. Mas, no entanto, o Kuchinga, por sua vez, é feito da seguinte forma. A mulher, quando perde seu marido, a família aqui do seu marido é que arranja alguém para fazer Kuchinga com ela. Nós, na nossa tradição, fazemos aquilo para poder lavar, é uma forma de lavar, é uma forma de purificar. Não é uma forma também de prender esta mulher, de forma a não criar outra vida ou uma outra relação no futuro, não. É mais para poder libertar esta família, ou lavar se ela também ficar liberta, como manda a lei tradicional. Então, feito isso, é quando a mulher já se sente livre. Pode até continuar com o homem que lhe foi escolhido naquela mesma família, assim como não é obrigatório. Mas há casos em que a mulher acaba ficando realmente com aquele homem que acabou fazendo Kuchinga. Mas fora daquilo que é a tradição, mas para aquilo que a gente acompanha, muitas das vezes as mulheres, quando fazem Kuchinga com aquele homem, acabam não ficando juntos. Mais tarde se separam e acabam procurando uma outra relação. Quanto tempo após a morte deste dono da casa poderá fazer Kuchinga? Depende das mulheres ou depende das famílias. Há casos em que ainda existem mulheres que aguentam por luto 2 anos. Então, depois dos 2 anos é quando fazem
o Kuchinga. Então, para aquelas mulheres que só aguentam 1 ano, depois de 1 ano, aquilo significa que já chorei o meu marido aos olhos do mundo, não é? Já chorei e já posso estar livre. Mas também há quem faz até 6 meses. Então, depende, varia de família para família, para os tempos de hoje. Naquela altura, era obrigatório a mulher aguentar 2 anos. Sim. Exato. Bom, pregador Gershon, como é que olha a relação interpessoal desta mulher que passou por este ritual, né? Porque ela passou por ritual e depois precisa seguir a vida dela. Como é que olha para isto? Ok. Aí teríamos 2 respostas que precisam de ser dadas. Primeiro, se for cristã, não aceitará passar por estas práticas. Mas se não for cristã e tiver passado por estas práticas e há pouco tempo ela se converteu, a igreja não rejeita. Pelo contrário, nós pregamos a esta pessoa, mostramos que a Escritura diz, a pessoa se arrepende, nós acolhemos e pronto, ela continua levando uma vida normal. Muito, mas muito interessante aqui. Encontramos pontos bem diferentes, mas muito interessantes. Vamos, neste momento, acompanhar um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Até já. Caro candidato ao exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, a UEM realiza de 22 a 25 de março os exames de admissão referentes ao ano letivo de 2021. Devido à pandemia da Covid-19 e à necessidade de redução da mobilidade e aglomerados, a UEM introduziu um novo modelo de exames, nomeadamente exames no modelo integrado, que consistem na realização de exames de 2 disciplinas diferentes num único momento, com a duração de 3 horas de tempo, e exames no modelo não integrado, que consistem na realização de uma disciplina por dia, com duração de 1 hora e 30 minutos. Evite contratempos. Consulte pessoalmente e com antecedência o horário, o modelo em que estará inserido, os documentos a apresentar, bem como as salas de realização de exames nas nossas plataformas digitais, através dos endereços www.admissão.uem.mz ou www.prereg.uem ou por SMS enviando a mensagem sala, espaço, número de candidato para o número 94940. Lembre-se, o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico são práticas obrigatórias a serem respeitadas no ato da realização dos exames de admissão. Estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa, um dia em que estamos a falar do Kuchinga ou Pitakufa, em algumas línguas vernaculares do nosso país. E para si, caro internauta que está a acompanhar o nosso programa, não esqueça de subscrever-se ao nosso canal, partilhe, comente e também ative o sino de notificação para poder receber as informações ou as nossas matérias aqui em primeira mão. Voltando à nossa conversa, Mamãe Milagrosa, o Kuchinga em algum momento tem sido feito com recurso a alguns homens que se dizem na sociedade ser purificadores nato ou purificadores experientes. Esteve a falar isso logo no início, de recorrer a algumas pessoas que fazem, que se colocam à predisposição para fazer este ritual. Exatamente. Quanto à eficácia, como é que nós podemos avaliar isto? Fazendo o ritual com base, com recurso a alguém da família ou com esta pessoa que presta, de certa forma, este serviço de purificação? É assim, eu não vou dizer que a pessoa que presta esse serviço de purificação estaria a fazer mal. Porque, pronto, há casos em que numa família não existem tantos homens, não é? Ou podem existir, mas que sejam todos muito novos ainda, que não dá para meter nessa situação. Então, temos que, uma vez que é necessário que seja feito o Kuchinga, podemos recorrer a esses que
prestam esses serviços, porque consideramos serviços, né? Não é? Que prestam esses serviços para poderem nos socorrerem nesse momento. Então, não digo que estariam a fazer mal, pelo contrário, estão a ajudar. Porque isto é assim, não é porque a mulher faz o cutinga por vontade própria, às vezes. Ou estar pronta, aquilo é uma situação de não estar pronta para ceder, mas porque pronto, dizem que é o ritual. Então, é o ritual, eu tenho que me entregar, que é para poder ou salvar ou eliminar certas coisas, porque quando dizem que desde essa situação a gente segue desde os nossos antepassados. Então, quem sou eu que é de chegar nesta família ou nesta família hoje dizer que eu não posso? Então fica complicado. Embora haja mulheres que tenham coragem, que digam, não, na minha família isto não funciona, portanto eu não vou. Na sociedade tem se discutido muito esta questão. E uma das questões que, ou seja, um dos problemas que as pessoas levantam é por que sempre é a mulher que deve ser xingada? Mamãe Milagrosa, com base na tradição, será que somente a mulher deve ser xingada e o homem quando perde a sua esposa? Ocorre esta prática, exatamente? Sim, ocorre sim. O homem também é sujeito a passar deste ritual de cutinga a partir do momento que perde a sua esposa. É diferente de perder amiga, uma mãe, quer dizer, uma esposa de fora, mas quando é aqui em casa, é sujeito a fazer cutinga. O homem perde a sua esposa, porque o homem não aguenta fazer aquilo que chamamos de musilo, que é aquele sentimento ou aquela privacidade de ficar em casa porque perdeu a sua esposa. O homem é mais liberal. Assim, então, posso dizer que não é fácil estimar o tempo para um homem, mas acaba fazendo também o cutinga. Sim. O homem faz cutinga também para poder salvar os filhos, aí, porque nós temos a situação de o homem não pode sair, se meter com outras mulheres, vir para aqui em casa, enquanto tem filhos. Vai queimar aquelas crianças. E quando se queima, automaticamente o que acontece? São febres, tuberculose, e etc, etc. São doenças que surgem. Fora de doenças espirituais. Estamos a falar mais das tuberculoses, o que de repente a pessoa começa já a ter cabelo de mulatos, enquanto tinha cabelo de carapinha, essas coisinhas todas. Então, é obrigatório que faça a cutinga, que é para eliminar isso. Tanto que acaba se dizendo que vocês, as crianças aqui, não podem serem vocês também a fazerem brincadeiras lá fora e virem aqui em casa, senão vão queimar o vosso pai ou a vossa mãe. Então, porque nós seguimos esse ritual, tem que se fazer rapidamente para livrar essas crianças. Estava aqui no início da nossa conversa a dizer que o cutinga em algum momento é visto na religião, apesar de ser uma forma diferente, o objetivo é diferente. Olhava-se para esta questão ou seja, do homem que perde a sua esposa no velho, tanto no novo. Perfeito. Bom, como havia dito, o objetivo era de suscitar uma descendência ao homem, neste caso. A Bíblia, em particular, não prevê uma situação em que a mulher, o homem perde a sua esposa. Numa circunstância dessas, nós não encontramos nenhuma recomendação bíblica da prática deste ato cutinga. O livrato, que é em português, essa expressão não é de origem bíblica, em princípio. E também não vem do livro Levi. Não vem do nome Levi. Importa referir que essa expressão é de origem latina e significa cunhado. Já está no masculino, não no feminino. Então, um aspecto muito importante a ter em consideração. Há uma coisa que deve ficar bem claro aqui. Cutinga não purifica ninguém. A purificação do ser humano não consiste no ato sexual, mas sim consiste na crença em Jesus Cristo. O que eu vou dizer aqui, e que eu acho que é de extrema importância, é que em Cristo, olhando para a nova aliança, tanto o homem como a mulher
não são escravos deste ato. São livres. O homem morreu. A mulher é livre para poder contrair o matrimônio. Não precisa fazer nenhum ato. Pelo contrário, se o fizer, estará a pecar. Não houve casamento. Está a possuir como quem? No Novo Testamento não é permitido isso. Como é que vai fazer relações sexuais com uma pessoa que não casou consigo? Como? Não há bases bíblicas para sustentar isso. Pelo contrário, o Novo Testamento é condenado este ato. Tanto o homem como a mulher são livres. Não há cuchinga para a mulher, não há cuchinga para o homem. Que fique bem claro isso. Em 2012, a Associação dos Médicos Tradicionais, ou seja, a Metramo, aboliu esta prática, né? Por causa da seroprevalência, que em algum momento aparecia por causa da prática do cuchinga. E atualmente, como é que esta organização olha para isso? Não sei o que é que vamos fazer ou o que é que vai se fazer, porque cada dia que passa as coisas estão a mudar. Aboliu-se sim, porque há muitas doenças, fora de vários fatores, mas aboliu-se por conta das doenças, porque não era obrigatório, não era fácil dizer, olha, tem que fazer cuchinga e estejam prevenidos, ou com preservativo, que a pessoa ia fazer cuchinga à sua maneira. Então começamos a ver que, ao invés de curarmos, ao invés de evitarmos doenças, estamos a propagar várias enfermidades numa determinada família. Fora isso, e também estamos a propagar problemas de maus espíritos e feitiçaria para essas famílias. Digo isso por quê? Porque na medida em que as pessoas iriam se contaminando dessa mesma família, diziam para aquela pessoa que já é uma adulta, já está numa fase adulta, já não precisa de outro homem, mesmo que seja a nora desta família, acabavam dizendo, mas por que esta não morre? Ou perdeu o seu esposo, mas até hoje está aqui viva. Fulano de X perdeu o esposo e ela também acabou perdendo a vida. O cunhado que xingou a ela também perdeu a vida. A esposa também perdeu a vida. É porque esta aqui é a feiticeira. Enquanto não tinha nada a ver com isso, era por causa das doenças, principalmente do HIV, que ainda não estávamos a entender que realmente existe HIV-Sida, que é uma doença de transmissão sexual. Mas há pessoas que ainda praticam, porque não é fácil a gente controlar o mundo inteiro, o país todo, não é? É como o próprio Ministério também diz, não façam isso, mas há pessoas que ainda transgridem os códigos, acabam fazendo, mas realmente é aquilo que eu vinha dizendo, que agora não está nada fácil, vamos ter que habituar um novo estilo de vida, ou, por outra, seguirmos a religião nessa parte, né? Vamos ter que abrir os capítulos X, capítulos Y, que é para vermos, porque pronto, somos todos de Cristo, não é? Que é para vermos uma forma de nos livrar disto, porque há quem diz... Exato. Obrigada, Kerson. Como é que vocês conseguem resolver situações em que as pessoas estão separadas entre a religião e tradição quanto a este problema, que é, ou quanto a esta prática assim que é? Bom, como havia dito, o cristianismo, em princípio, não associa a tradição com os princípios bíblicos. Deve haver separação total. Eis o ponto que eu discordo da mãe deste lado aí, quando diz que devemos associar a tradição e a religião. Em Cristo não é isso. Então, numa situação em que um é cristão e outro não é cristão, é aquilo que eu havia dito. O cristão simplesmente não vai obedecer, não vai largar os seus valores em troca da reputação das pessoas. São princípios, são normas que devem ser seguidas. Não vai morrer por obedecer aquelas coisas. Em Cristo está livre. E eu estou feliz porque a nossa médica tradicional concordou ao dizer que não sabem... E veja, a Metramo está nos últimos dias... Ok, questões de tempo aqui, obrigado. A Metramo está nos últimos dias a tentar agir em função com que, vamos lá, o Ministério da Saúde diz. Vai mudando a dinâmica, as pessoas não sabem se
praticam este ato, se não praticam, se ervas. Estão indecisas. Nem os próprios médicos tradicionais sabem o que fazer numa situação dessas. Por que ir de um lado para o outro? Vai em Cristo, onde a posição é firme e fixa. Acabou. Não há. Prontos. Então é da opinião de que esta prática seja abolida. Óbvio. Ela própria concordou de que estão em dúvida se a pessoa vai apanhar doença ou não. Por que ficar em dúvida? Há uma posição fixa, não vai. Pronto, não pratique esses atos. Muito obrigada, pregador Gershon. Últimas considerações, mamãe Milagrosa. Sim, últimas considerações para mim para dizer que não é porque a Metramo está indecisa na tomada de suas decisões. O problema é que nós trabalhamos em parceria com o Ministério da Saúde e em nenhum momento devemos nos abster daquilo que são as regras do Ministério da Saúde só porque nós somos curandeiros. Não, também dependemos da ajuda dos outros. São nossas práticas, sim senhor, mas quando os outros começam a ver, e também estamos a ver, que por mais que seja eu a ter que me envolver com alguém desprevenida, você é contaminada ou eu vou contaminar e estou a prejudicar a nossa sociedade, porque não posso pensar só em mim, mas também tenho que ver aqueles que ainda vêm, que são os nossos filhos e aí por aí. Esse homem, se calhar, até pode se meter com o meu filho ou com a minha filha. E fica complicado. Então, é nesse sentido que nós estamos a ver as coisas, não porque estamos baralhados com as nossas práticas, não. E também, se a gente coloca a palavra de Deus, é que antes disso tudo, somos todos de Cristo. É preciso que entendam, somos todos de Cristo. Agora, dizerem que há separação, o médico tradicional tem que ser do lado X, nós não estamos a ver as coisas dessa forma. É que somos todos de Cristo. E é de Cristo que viemos, é de Cristo que fazemos as nossas coisas. A partir do momento que nós tentamos salvar vidas, na medida do possível, é porque sabemos que somos de Cristo. Então, é preciso que haja essa pequena observação, que muitos veem de uma forma obscura. O médico tradicional não pratica coisas obscuras. E agradecia que as pessoas começassem a ver que tem que aparecerem de dia. No médico tradicional, chegar a bater a minha porta, porque agora a pandemia do Covid-19, o médico tradicional só trabalha das 7 até 17 horas. Aliás, 17 por questões de emergência, mas até 15h30. Agora, se me aparece às 20, eu não vou conseguir desinfetar a minha casa, porque o senhor apareceu às 20. Então, a partir de hoje, quem quiser aparecer no médico tradicional é das 7 até as 16. É uma obrigação essa, que é para saber desinfetar, porque o médico tradicional não é evidente, não é ferro, também é contaminado. E também não queremos morrer por esta pandemia. Obrigada, mamãe Milagrosa. Chegamos mesmo ao término do nosso programa. Tem-se dito que tudo que é bom acaba muito rápido. Num dia em que estivemos a falar do Kuchinga ou Pitakufa e tivemos como convidados a médica tradicional Milagrosa Manjana e o pregador Gershon Bangoy, a quem agradeço por terem estado aqui e deixarem as belíssimas considerações no nosso programa. Assim, caro internauta, obrigada por ter acompanhado o nosso programa. Fique bem, até a próxima.